Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site blendernítidos.com.br e na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com um recurso bem interessante chamado Camera Tracking. Muito bem, este recurso ele permite que nós integremos animações 3D feitas no Blender e filmagens feitas com outros dispositivos como filmadoras, câmeras fotográficas, câmeras de celulares, enfim. Bem, mas antes que iniciemos o nosso trabalho, é necessário que nós realizemos algumas modificações no nosso sistema. Então, vamos utilizar o atalho Ctrl Alt U para abrir o painel de preferências, ou simplesmente podemos vir em File, User Preferences e vamos aqui no painel System, na aba System, e vamos criar aqui algumas modificações. Bem, a primeira delas é a seguinte: por padrão, nós realizamos as nossas renderizações via CPU, mas para quem possui placas de vídeo, é interessante que nós utilizemos a opção CUDA. E assim eu posso utilizar a minha placa de vídeo para realizar a renderização, o que torna o processo de render muito mais rápido. A minha placa de vídeo é uma Quadro 2000 da NVIDIA. E vamos agora modificar a memória de cache. Então vamos aqui em Sequencer, Clip Editor. Vamos modificar a memória de cache. Por padrão, temos aqui uma memória de cache com limite de 128. Para computadores não muito, digamos, potentes, normalmente essa memória de cache, o limite dela varia, é por volta de 1024. No entanto, como eu utilizo aqui minha placa de vídeo, a minha memória de cache ela pode chegar a 32.700. No caso, vou utilizar apenas aqui 8.000, é mais do que o suficiente, e vou salvar, né, essas configurações como padrão, Save as Default. No caso, para pessoas com computadores com menos capacidade de processamento, vocês podem utilizar 2.000, 3.000 como limite de memória de cache. Então, vamos dar início ao trabalho. Vamos aqui na opção Display modificar a opção da 3D View para Movie Clip Editor e esta janela se abre. Ela é semelhante à janela de tratamento de imagens UV Image Editor, mas nós iremos realizar tarefas aí diferentes. Vamos clicar em Open e vamos à pasta que contém o vídeo na qual queremos integrar com nossas animações. No caso, aqui é minha pasta Plates, MMTest Wide. E como vocês podem ver, ao invés de um vídeo, eu tenho aqui uma sequência de imagens, que no fundo, né, segue o mesmo princípio dos vídeos, que os vídeos são nada mais nada menos que sequências de imagem. Eu prefiro trabalhar com esse tipo de padrão de vídeo, sequências de imagem. Então seleciono aqui a primeira imagem, poderia estar selecionando um vídeo qualquer, no formato MP4, OGV ou AVI, enfim. Mas vou selecionar aqui a primeira imagem. E temos aqui então a nossa imagem inserida no nosso Movie Clip Editor. Ao fazer rolar aqui a nossa linha do tempo, como vocês podem ver, o nosso vídeo ele transcorre normalmente. Aqui, este vídeo ele tem aqui cerca de 214, 215 frames. Para que nosso trabalho ele seja mais rápido, eu irei trabalhar apenas com 100 frames. Opa, não 1000, 100 frames. Então agora vai ser bem mais rápido. Muito bem. Ok. Então, primeiramente vocês devem estar se perguntando o porquê, né, deste fundo verde e o porquê dessas marcas nas paredes e no piso deste cenário. Muito bem. É importante saber que o processo de tracking do Blender ele deve utilizar
pontos de contrastes no cenário ou no objeto na qual queremos realizar esse processo. Aqui no caso, temos um cenário, né, verde, e nele marcas com tonalidade diferente. Isso vai facilitar em muito o nosso processo de tracking, ok? Mas, claro que vocês podem utilizar cenários normais, no caso, panoramas normais, como uma rua, enfim. Mas é necessário que este ambiente possua pontos de contraste. Por exemplo, se o asfalto da rua que você está filmando é preto, seria interessante que ele tivesse aquelas marcações, né, no meio-fio, por exemplo, brancas, que tivessem pedras de coloração clara, pedaços de papel no chão, que se diferenciem bastante da coloração daquele ambiente, que sejam pontos de contraste. E vocês vão entender muito bem agora, a partir de agora, o porquê desse motivo. Muito bem, então o primeiro processo de tracking consiste em adicionar marcadores à cena. Bem, podemos simplesmente vir em Add Marker and Move, e aqui, como vocês podem ver, um marcador é adicionado à nossa cena. Outra informação relevante é, como vocês podem ver aqui nessa pequena tela, nós podemos ver, né, visualizar aqui o ponto na qual o nosso marcador se localiza. Isso facilita a questão do alinhamento, ok? Então, por exemplo, vamos adicionar aqui um marcador a esta área, né? Mas no caso aqui ele não está alinhado. O que eu poderia fazer? Utilizar esta tela para realizar um alinhamento. Então, como vocês podem ver, fiz aqui o meu alinhamento. Se a visualização de vocês nesse modo de cor estiver difícil, então vocês podem utilizar aqui o preto e branco, né? Podem utilizar a opção preto e branco aqui para o display, para esta área, ou então podem utilizar a opção preto e branco para esta área. Eu vou continuar aqui com o meu canal colorido. Muito bem, caso vocês queiram aumentar o tamanho do marcador, apertem apenas S, ou simplesmente podem pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre este pequeno quadradinho e aumentar as dimensões do nosso marcador, ok? Para reposicioná-lo, apertamos G e podemos movimentá-lo aqui com o mouse e colocá-lo aqui, né, coincidindo com a nossa marca na parede, ok? Para deletar este marcador da nossa área de trabalho, podemos apertar Delete ou simplesmente Delete Track, ok? 2 vezes. Ou então podemos simplesmente pressionar Ctrl e o botão esquerdo do mouse para adicionar um marcador por meio de um atalho, ok? Particularmente eu prefiro realizar esse tipo de inserção de marcador, é bem mais rápido, bem mais prático, ok? Então, deletar esse marcador, posso simplesmente selecionar esses marcadores clicando com o botão direito do mouse ou simplesmente apertando a tecla C para Circle Select, como vocês podem ver. Posso apertar A para desselecionar para desselecionar esses marcadores, ou aperto B e botão esquerdo do mouse para selecionar ambos aqui, né, pelo Border Select, como vocês podem ver, tá? B e pressionar o scroll do mouse para desselecionar a área que eu desejo. Enfim, são os mesmos comandos que utilizamos na 3D View. Eu vou deletar esse marcador. E, muito bem, temos aqui essa opção Tracking Settings. Clico aqui com o botão esquerdo do mouse e esse conjunto de parâmetros se abre. Bem, vou então comentar aqui sobre os dois principais parâmetros. São eles o Pattern Size e o Search Size. Muito bem, Pattern Size se refere justamente a esta área que irá fazer a marcação, né, deste ponto. E esta marcação, as informações referentes a esta marcação serão enviadas para a câmera. E a movimentação que temos neste filme será repassada para a nossa câmera. Então,
né? Essa área pattern size é referente justamente à marcação deste ponto, ao tamanho da área que será marcada. Bem, podemos alterar aqui os valores dela para, por exemplo, 41. E, como vocês puderam ver, nada acontece. Bem, nada acontece com os marcadores já inseridos na área. No entanto, para marcadores que venham a ser inseridos no momento posterior às modificações, eles já vêm, né, com valores, né, atualizados. Podemos também, senhores, ativar aqui a opção Search Size. Vamos modificar esse valor. Bem, vou colocar aqui um valor de 101, por exemplo. Bem, mas o que seria essa opção Search Size? Como o próprio nome já diz, Search, pesquisa, Size, tamanho. Opa, isso, tamanho. Bem, seria a área na qual este marcador iria pesquisar, né, as áreas de contraste. Então, devemos ativar aqui em Marker Display a opção Search. E aqui, como vocês podem ver, esta área é adicionada à nossa cena. Ok? Podemos ainda livremente alterar o valor de pesquisa da área, como vocês podem ver, pressionando simplesmente aqui o botão esquerdo do mouse sobre esse triângulo. Podemos também modificar aqui, ó, colocando o cursor do mouse sobre este pequeno quadrado, podemos modificar aqui o posicionamento da área de pesquisa, A2, Ctrl Z, e podemos também aqui diminuir o tamanho da área do marcador, simplesmente apertando o botão esquerdo do mouse sobre este pequeno quadradinho. Podemos também modificar suas dimensões e o seu formato, como vocês podem ver, também colocando o cursor do mouse sobre estes pequenos quadradinhos e pressionando o botão esquerdo do mouse movimentar. E também podemos simplesmente dar um S, o comando S, e alterar aqui o tamanho do nosso marcador e sua área de marcação, ok? Opa, perdão. Vamos retornar aqui. Muito bem. Então, este é o básico, pelo menos com relação aos marcadores. Bem, o próximo passo seria acrescentar diversos marcadores a esta área e realizar o tracking. Muito bem, então vamos aqui. Uma informação importante, também interessante. Poderíamos automaticamente adicionar marcadores, add marker. Perdão, vamos aqui, podemos adicionar marcadores automaticamente em Detect Features. E como vocês podem ver, marcadores são adicionados automaticamente ao nosso cenário. No entanto, este tipo de marcação ela não é muito interessante, ela não é muito inteligente ainda, não é muito eficiente. Então, é aconselhável que façamos o tracking de forma manual, ok? Então, vamos aqui em Delete Track e vamos adicionar esses marcadores manualmente. Então, vou adicionar aqui um marcador neste X e vou aqui na opção Track, aqui neste pequeno triângulozinho, clico com o botão esquerdo do mouse e o track desta área foi realizado, como vocês podem ver bem aqui. Então esta área foi mapeada, ok? Vou aqui para o último frame, posso marcar este outro ponto bem aqui e agora vou realizar o track de trás para frente, já que eu estou no último frame. Então simplesmente marco este bem aqui. Bem, este processo eu posso fazer, né, para todas estas marcas, ok? Então vou adicionando aqui diversos marcadores à nossa cena.
Pronto. Então, coloquei aqui diversos marcadores. Vou selecionar a todos, bem, com exceção deste marcador, né? Vou selecionar esse marcador que já realizei o processo. Vou dar um Ctrl I, selecionar todos os demais marcadores e realizar o tracking dos mesmos. Então, como vocês viram, realizamos aqui o tracking desses marcadores. Bem, percebam um detalhe. Temos aqui, olha, estes marcadores em amarelo, selecionados em amarelo, realizaram, né, o track sem problema. No entanto, estes marcadores que apresentam essa coloração aqui avermelhada tiveram problemas durante o processo. Então, devemos aí realizar alguns ajustes para que o nosso processo ocorra sem problemas. Então, vamos desselecionar aqui todos estes outros marcadores. Vamos aqui movimentar, né, a nossa linha do tempo e verificar em que ponto o nosso marcador teve problema. Vou dar aqui um Shift seta esquerda para ir para o primeiro frame. Vou movimentar aqui a linha do tempo. Opa! Bem aqui este marcador começou a dar problema, apresentar problemas, como vocês podem ver. Até aqui nós temos a linha de track, né? Vou aqui com a seta direcional direita, frame 58, 59, opa, até o frame 58 não tivemos qualquer tipo de problema. Já no frame 59, o nosso processo de tracking não deu certo. Então, o que fazer quando esse tipo de situação ocorrer? Vamos fazer a correção manualmente. Apertamos a tecla G, selecionamos aqui este marcador, né? Apertamos G e vamos realinhá-lo com o nosso ponto desejado, ponto de contraste, ok? Podemos agora realizar o tracking frame a frame, nesta opção aqui, manualmente. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o último frame. Ou podemos também clicar, né, na opção track até o final. Então, foi resolvido o problema nesse marcador e vamos ver agora nos demais marcadores. Então, vamos tomar este novo aqui como foco de atenção. Vamos movimentar a tecla direcional até o ponto que ele dá problema. Então, como vocês podem ver, no frame 94, ele sofre já sofre aí o problema no processo de tracking. Então, novamente aperto G, reposicionando aqui o marcador ao seu centro. Posso realizar o tracking manualmente ou simplesmente apertar nesta opção, bem aqui de track total. Então, bem, vamos aqui agora ao terceiro marcador que apresentou problemas. Vamos aqui frame a frame na seta direcional esquerda, verificar em que posição ele apresentou problemas. Bem, então, nosso marcador apresentou problemas a partir do frame 84, como vocês podem ver bem aqui. Mas, ao contrário dos outros dois marcadores que haviam apresentado problemas, eu não irei fazer ajustes neste marcador, e sim deletá-lo. O porquê disso? Bem, como vocês podem perceber, aqui ele totalmente aqui, ó, participa do processo, mas esta marca, esse ponto de contraste, ela tende a ser obstruída aqui pela nossa personagem. Então, como eu tenho muitos marcadores, eu simplesmente irei deletar este que está me causando problemas. Muito bem, mais uma informação muito importante. Vou adicionar outros dois marcadores aqui. Bem, uma informação muito importante. São necessários, no mínimo, 8 marcadores para realizar o processo que nós vamos iniciar a partir deste momento. Então, o Camera Tracking necessita de 8 destes marcadores, no mínimo. Aqui, adicionamos
mais ou menos 20, 25 marcadores, então não teremos qualquer tipo de problema. Quanto mais marcadores, mais detalhamento nós vamos ter. Vamos então selecionar todos esses marcadores e vamos agora na opção Camera Motion, ok? Temos aqui um valor de erro, Solve Error de 1.2. É um valor razoável. Bem, aqui na página do Blender Wiki, eles informam que o valor razoável, né, de erro, um valor considerado bom, consiste num erro que corresponde de 0.3 a 3. Então isso pode ser considerado um tracking adequado. Bem, está em algum ponto aqui do texto, ok? E um valor considerado ótimo, muito bom, é um valor que corresponde a um valor de 0.3 ou menos. Então, vamos tentar aí resolver os problemas, né, com relação a este valor do erro. Então, eu desejo aproximar este valor de erro o mais próximo possível de 0,3. Então, o que fazer? Muito bem, vou desselecionar aqui todos estes marcadores e vou aqui conferir o valor do erro de cada um desses marcadores, ok? Então, primeiro vou selecionar esse marcador. Vejam, o erro aqui em Average Error, acredito que seja essa a pronúncia, né? Logo aqui abaixo dessa janelinha, Average Error é de 2.39. Meu valor médio de erro é de 1.2. Então, este marcador em si, ele faz com que a média do erro vá para cima. Se ele me apresenta problemas, posso fazer duas coisas. Primeiro, vou criar alguns ajustes no mesmo, ou segundo, simplesmente vou deletá-lo do meu track, ok? Então vou tentar aqui salvar, né, ajustar seus valores. Então eu vou aqui vou primeiramente limpar o track que eu realizei nele, em Clear, e vou agora aumentar um pouquinho aqui suas dimensões. Vou tentá-lo alinhar um pouquinho aqui mais. Bem, novamente vou dar um track. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, felizmente esse ajuste não foi adequado. Vou dar um... Seleciono novamente ele. Vou aqui em, por exemplo, Clear Before. Realizar a limpeza até este ponto na qual ele realizou o track, ok? Então daqui para cá eu vou realizar a limpeza apertando nesta opção, Clear Before. Como vocês podem ver, ele não realizou o track. Antes de fazer isso, vou dar um Ctrl Z, ele havia realizado o track, tá? Então, vou retornar aqui ao primeiro frame, Shift, tecla direcional esquerda, seta para a esquerda, e vou, no caso, realinhá-lo bem aqui. Vou diminuir suas dimensões. Vamos ver o que acontece agora. Novamente, vou dar um track para ele. Ok. Vou retornar ao primeiro frame, Shift, seta para a esquerda. Seleciono novamente todos estes marcadores. Posso vir aqui em Clear Solution. Ok. Novamente, Camera Motion. O valor do meu erro é praticamente o mesmo. Mas vamos verificar o valor do erro individual deste marcador que estava com uma média muito alta. 2.11. Bem, é um valor ainda muito alto e eu simplesmente vou deletá-lo. Bem, não consegui salvar este frame. Então, vamos verificando agora ponto a ponto. O valor do erro deste aqui é de 2.4, deste outro é de 1, deste outro 1.4, 1.6, opa, 0.7, 1.1, 0.9, 1.11. Bem, o valor desse aqui está muito bom, né? 0.3, 1.7. Bem, o que podemos fazer então para refinar o valor do nosso track? Bem, vamos utilizando esse processo, né,
para cada um deles. Vamos, por exemplo, aumentar aqui o tamanho deles e verificar os seus efeitos. Bem, então vocês vão fazendo isso daí individualmente para cada um desses marcadores e novamente Clear Solution e Camera Motion. Bem, como este vídeo ele tem apenas a função de instruir, não é necessário que eu me preocupe tanto assim com o refinamento, ok? Com a precisão. Bem, então vamos novamente aqui, Camera Via Solution, Camera Motion. Nosso erro abaixou um pouquinho, né? 1.04. Podemos reduzir ainda mais o valor desse erro, tomando 3 procedimentos. O primeiro deles e o mais importante é vir nesta opção. Camera Data. Vamos em Camera Predefinition, ok? Bem, no caso, se você tem conhecimento das configurações da câmera que foi utilizada, ou tem conhecimento de qual modelo da câmera foi utilizada, você pode simplesmente escolher um desses modelos. Se nenhum desses modelos corresponder à câmera que você utilizou para a filmagem, você pode simplesmente alterar aqui a distância focal, focal length, ok? Então você modifica aqui os valores de focal length, né, para o valor correspondente à sua máquina, ok? Então isso certamente vai diminuir o valor do erro, porque toda lente ela possui uma certa distorção nas suas laterais. Bem, isso é física, infelizmente toda lente vai ter uma certa distorção, mas esses valores podem ser refinados ao colocar aqui o valor correto na distância focal, ok? No caso, eu não tenho conhecimento da distância focal da câmera que foi utilizada aqui, então simplesmente eu não vou realizar aqui modificações na distância focal. Bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para 26, por exemplo, para ver o que acontece. Novamente, vamos aqui, Clear Solution, Camera Motion. Bem, praticamente não modificou nada, ok? Então, Ctrl Z. Ok. Vocês podem também, senhores, em Refine, utilizar a opção Focal Length K1, K2, Q1, Q2, ok? Vamos novamente Clear Solution, Camera Motion 1.04, uma pequena redução, ok? Então, esses outros 2 procedimentos podem também reduzir o valor do nosso erro. Aqui ele se encontra ainda alto, né? Bem alto. Então, eu poderia average error 1.7, 0.9, 1.2. Bem, isso que apresentam valores altos, eu poderia também deletar e ter valores de erro menores. Vou deletar este aqui. Deletar este também. Está muito bom. Ok, então novamente selecionar todos, Clear Solution, Camera Motion. Então, o valor do meu erro caiu para 0.59. Então, lembrem daqueles valores que eu informei para vocês anteriormente. Valores entre 0.3 e 3 são considerados valores agradáveis. Valores inferiores a 0.3 são considerados ótimos. Tem aqui um valor de aproximadamente 0.5, é um valor muito bom, tem um erro muito pequeno, então vou trabalhar com este valor de erro. Então, vamos aqui à próxima etapa, divido aqui a janela, posicionando o cursor do mouse sobre essas ranhuras bem aqui. Vou em Display modificar para 3D View, aperto T para tirar essa barra lateral esquerda. Vou dar o comando 1
com teclado numérico, e 5 para ir para a vista frontal e utilizar a vista ortográfica, ok? Vou apertar o atalho Ctrl Alt 0 do teclado numérico para, no caso, ter a minha vista de câmera coincidindo com a minha vista escolhida na minha 3D View. Poderia também utilizar o comando aqui View e vir aqui na opção Align View, Align Active Camera to View, ok? Muito bem, então eu posso realizar o próximo passo de duas formas. Então vou apresentar as duas. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui o meu trabalho. Vou colocar aqui Tracking Tutorial Blender Nítidos. Ok? Vou escolher, claro, uma pasta adequada. Vou aqui em Rodrigo, área de trabalho, Blender, plates, modelos. Bem, salvar nesta pasta bem aqui. Save Blender File, ok? Muito bem, então se ocorrer algum crash, não tenho risco de perder todo o meu trabalho. Bem, venho aqui em Clip, vou ativar a opção Set as Background, e aqui, como vocês podem ver, o meu vídeo ele é utilizado como plano de fundo para a minha câmera. Posso ativar aqui a opção N, a barra lateral, em Background Images. Vou ativar opacidade para 100%, ok? Muito bem. Vou agora habilitar a opção Setup Tracking Scene. E, como vocês podem ver, estes marcadores foram adicionados aqui à minha vista de câmera, ok? Shift barra de espaço novamente. Muito bem. Bem, aqui no Movie Clip Editor, vou mudar a opção de Tracking para Reconstruction. Vou desselecionar os marcadores. Aqui acima tenho estes novos painéis, os painéis de orientação e clip novamente, tá? Então, aqui no painel orientação, eu vou determinar a linha, como vocês podem ver aqui, o meu cubo e o plano que são adicionados à cena automaticamente, aqui nessas duas camadas, o cubo na primeira camada e o plano na segunda. Eles estão desalinhados com relação ao nosso cenário, e eu vou determinar aqui os parâmetros para que os mesmos se alinhem. Então, eu venho aqui, seleciono 3 marcadores que se encontram no chão, no piso, marco os 3, mantendo a tecla Shift pressionada e clicando no botão direito do mouse, e vou determinar aqui em orientação, Orientation, a opção Floor, e estes marcadores aqui determinaram o plano do piso. Como vocês podem ver, ele agora está alinhado com o piso, né, do nosso filme, que serve como plano de fundo. Ok? Um outro passo importante que devemos fazer é determinar agora a origem do nosso piso. Então, eu vou determinar, aperto A para desselecionar todos os marcadores, clico com o botão direito do mouse sobre um marcador qualquer aqui na nossa área correspondente ao piso, e vou determinar ele como origem, Set Origin. Origin, não sei a pronúncia correta. Como vocês podem ver, os objetos se movimentaram deste ponto para o ponto de origem. Vamos agora determinar outros dois parâmetros. Um deles é justamente a orientação com relação às coordenadas. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, este outro marcador,
já sei que este é a minha origem, vou selecionar este marcador e vou determinar que este marcador aqui, ele está localizado no eixo X de coordenada. E como vocês podem ver, aqui automaticamente, né, os manipuladores se orientam com relação a este marcador. Então, esta é minha direção X, esta é minha direção Z, e esta aqui é minha direção Y, ou direção de profundidade, ok? Então, tem minha largura, minha profundidade e minha altura. Bem, agora, senhores, vou aqui, como vocês podem ver na 3D View, vou dar um Alt A. E se vocês notarem, a minha câmera ela está reproduzindo exatamente o movimento da câmera deste filme. Então, é justamente todo este processo que permite que esta câmera bem aqui reproduza a movimentação desta câmera que fez a filmagem deste filme. Vou dar aqui um Alt A, e como vocês podem ver, a movimentação do filme corresponde à movimentação da câmera. Vou dar aqui um 0. E aí temos a impressão de que estes objetos se encontram inseridos nesta filmagem. E é assim que nós conseguimos integrar a animação 3D com os nossos filmes, ok? Então podemos aqui alterar as dimensões. Opa! Podemos aqui alterar as dimensões do nosso, perdão, dá um A, selecionar aqui o plano, podemos aqui aumentar o tamanho do nosso plano, ok? Podemos também selecionar aqui o nosso cubo, aumentamos aqui o seu tamanho, podemos movimentá-los mais à frente, ok? Selecionamos aqui o cubo, colocamos ele na linha do plano, aumentamos aqui as dimensões do plano, podemos acrescentar novos objetos, por exemplo, monkey. Aumentamos aqui a dimensão do nosso macaquinho, smooth, RX, aumentamos ele bem aqui. Enfim, podemos também criar aqui animações, né, dos nossos personagens, ok? Então, por exemplo, um Ctrl S aqui, não, ok. Poderia também, aqui no primeiro frame, colocar este macaco aqui nesta posição, dar um keyframe de local. Posso ir agora para o último frame, movimentar essa cabeça para esta posição, novamente um keyframe de local, e vou dar um Alt A. Como vocês podem ver, integrei aí a minha animação com o meu filme, ok? Então, senhores, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Dúvidas e contribuições, comentários, vocês podem realizar no meu canal do YouTube ou simplesmente no meu site blendernítidos.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima.